Memória na TV recebe hoje, com muita alegria, dois craques do Esporte Clube Santo André, campeão do Brasil em 2004. O Tasso, que fez um gol. Sem aquele gol, o Santo André ficaria pelo caminho. Um gol no Parque Antártica contra a temível Sociedade Esportiva Palmeiras. E o vice-presidente de esportes da época, atual presidente, Celso Luiz de Almeida. E a pergunta que eu tenho feito nessas entrevistas para lembrar esses 20 anos é a seguinte, Tássio e Celso Luiz. Dá para acreditar que passaram 20 anos? Você fala, Tássio, primeiro ou falo eu? Pode falar, pode falar. 20 anos se passaram. O jornal publicou um suplemento lindo, que a gente guarda com muito carinho. Publicou a foto dos campeões, as fotos dos campeões. Né? Os colecionadores de camisa, nós estamos aqui com várias camisas da época. Luiz Romano de São Caetano, ele é do Azulão, mas ele também é Ramalhão. Ele encaminhou para a gente as camisas, tem amarela, acho que essa é a principal, né, Tássio? Essa é a principal. E tinha uma amarela também, não sei se foi usada amarela na época. Né? Foi usada em algum jogo, né? Mas acho que não foi na Copa do Brasil, não. Acho que foi no Paulista só, né? Essa foi, olha, Santo André, Cidade de Educação, a propaganda da Coop, né, que era Sinal Honda, Diadora, né? E fica para a história. Por isso que a importância de investir no futebol. Mas, presidente Celso Luiz de Almeida, 20 anos se passaram. O que aconteceu com o Santo André? Qual é a imagem que você guarda daquele momento num Maracanã lotado, a Ivete Sangalo ia cantar e o Flamengo perdeu 2-0 pro Ramalhão, lá aquele time humilde, vai lá, invade o Rio de Janeiro e se torna campeão do Brasil. Já bem, o Ademir e Tássio. 20 anos passaram, passa rápido, na verdade. Mas o que aconteceu foi uma coisa inacreditável, tá certo? Tá? Porque aconteceram muitas coisas no meio do caminho, o Tássio sabe o que eu vou falar. Só chegou como chegou e se sustentou uma coisa muito importante, Ademir. O time foi se remontando, terminou o Paulista com um time que disputou uma parte da Copa do Brasil, depois termina a primeira fase da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, lembra, Tássio? Todo mundo vai embora. Todo mundo vai embora. Termina o jogo, o segundo jogo que a gente foi fazer com o Atlético Mineiro. O Mineirão já não foi outro time, já não tinha time. Não deu nem tempo para remontar o time. Uma coisa foi importante nesse time para chegar onde chegou, até as finais. Esse time que chegou nas finais, ele foi um time que começou a ser construído não com os jogadores mais veteranos. Foi um time construído campeão da Copa do Brasil do ano anterior. Tô certo, Tássio, que eu tô dizendo? Copa São Paulo. Copa São Paulo de Futebol Júnior, que nós chegamos na final da Copa do Brasil com 13 feito em casa. Tô errado, Tássio? Certíssimo. 13 feito em casa. O que aconteceu? Nós não tínhamos lateral esquerdo era o Romerito, ele lembra. Ali, quando faltava o Romerito, ou jogava o Nelsinho, ou jogava o da Guia. Exato. Então, ou o da Guia jogava de zagueiro central. Então, foi um time construído. Aconteceu por quê? Eu só acredito numa coisa no futebol, viu, Ademir? Que é muito difícil você fazer hoje. Um time ganhador. O maior exemplo é o Palmeiras hoje, hein? Um time ganhador tem que ter um trabalho de base muito forte. Agora você fala o seguinte, você pode vir uma pergunta para mim o seguinte, mas por que o Santo André não tem um trabalho de base forte? É complicado. Hoje o Tássio sabe o que eu vou dizer. Os empresários dominaram o futebol. Não dominaram, Tássio? Dominou. Dominou é o seguinte, hoje
Eu recebi, o Santo André teve um jogador que era nosso, que foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. Ele foi levado do Santo André para o Palmeiras. O Pedro, Tássio. Sabe o Pedro? Foi jogador teu, a base, que você teve aqui. Ele foi... Ele foi convidado. Pra você ter uma ideia do que eu estou querendo respaldar, Ademir, o que eu estou querendo dizer para você. Foi convocado para a Seleção Brasileira do Sub-17, jogador do Palmeiras. O Santo André tem uma parte? Tem. Mas a hora que o empresário cisma com a cabeça do jogador, vem o time grande. Se você não tomar cuidado, você perde o jogador, principalmente se não for profissional. Então, isso nos ajudou. A hora que precisou, aí vai de encontro quando você falou da entrada do Tássio. Não foi só isso. Ô, Tássio, você lembra aquele jogo? O Tássio vai lembrar. Na Série C, quando nós também fomos para a Série B, um pouquinho antes, que vocês já faziam parte daquele time, na Série C. Nós começamos a Série C, né? Em Campina Grande. Depois uma coisa liga a outra. Que o Sérgio Soares estava cansado e mandou colocar vocês no segundo tempo, você está lembrado? E lógico que eu lembro. Então, o que significa? Tinham jogadores que o Sérgio Soares faz parte desse time da Copa do Brasil, já estavam anos antes conosco. O Romerito, o Dedimar, o Daguia, jogadores que tinham também, para você chegar onde nós chegamos, identificação com o clube. Hoje é muito difícil. Hoje o jogador não tem... Presidente, o Dedimar foi o único jogador na campanha de 2004 da Copa do Brasil que jogou as 11 partidas. Todos os demais jogaram poucas partidas, justamente por causa dessa... saía levas de jogadores, até o técnico era o Ferreira, saudoso Ferreira, e veio o Chamusca. Quer dizer, o que o Santo André fez foi uma coisa dificilmente aconteceria novamente. Com essa rotatividade de jogadores. O Daguia jogou 10 partidas, né? O Dedimar jogou as 11, mas foram poucos exemplos. O Sandro Gaúcho, ele vem durante o campeonato. Não tinha centroavante. Sabia que não tinha centroavante? O Osmar veio, porque pra você ter uma ideia, o Osmar veio lá do União São João de Arara, também foi embora. Lembra, Tássio? Lembro. O Palmeiras veio e comprou o do União São João e uma cláusula que ele podia ir embora. O Elvis, que estava há muito tempo conosco, a multa do Elvis também era baixa, pagou e levou embora. Pagou e levou embora. Ficando depois, né? Não paga porque aí é o seguinte, entra o poderio econômico, que já era forte, mas não tão forte como é hoje. Hoje é impossível. Tocar futebol é impossível. O Tássio está no 15 de Jaú. É o pessoal de Jaú que toca lá, ou Tássio? Os Colômbia. É particular. Falei para você, Ademir, não tem jeito. Senão não toca. Hoje o Tássio Lopes Ferreira está em Jaú, é o técnico do 15 de novembro de Jaú, quase subiu. Na final, perdeu para o Rio Branco. É isso, Tássio? Perdemos na semifinal. Toda a sorte do Maracanã voltou pro Rio Branco, né? Tô brincando. É nada, a campanha foi maravilhosa, até porque em cima do que o Celso está falando hoje, eu consigo compreender muito bem desse lado de cá, né? Que a gente vem para esse lado de fora, não jogador. O futebol não é pastel. Não dá para você. Você não chega na feira e pede o pastel. Você chega na feira e pede pastel, eles te dão. Futebol não tem como. Se não tiver tempo de casa. Uma coisa que eu vou falar para vocês de um acesso que eu tive em Itapira. Eu subi a Itapirense em 2022, no mesmos moldes do Santo André. Como do Santo André? Eu peguei, chamei o Sidão, que era do sindicato. O Celso conhece, eu acho. Conhece? Gente finíssima. Falei, Sidão, você quer subir a Itapirense, mas você não tem dinheiro. Ele falou, não é que tem, o poderio dele não é tão grande quanto o dos outros, vamos dizer assim. Nossa folha era 40 mil reais, 40 mil reais a nossa folha, e tinha time na divisão gastando 200 mil. Um exemplo é esse. Eu falei, vamos fazer o que a gente fez lá no Santo André. Aí o cara, o que vocês fizeram no Santo André? Nós construímos uma base em 2001, 2002 inteirinha. Aí foi trazendo o Gabriel de São Caetano, o Richarlison, desceu do profissional. E aí
Foi chegando o pessoal, e aí a gente disputou o Campeonato Paulista, fez um baita do Paulista, a gente foi roubado no Parque Antártica, né? 3-2, fomos roubados. E aí a gente chega na semifinal, vai para a final da Copa São Paulo, é campeão. E dessa Taça São Paulo, da história do Santo André, acho que não tem, se o Celso pode me lembrar. Subiram 14 atletas. Acho que nunca tinha subido 14 atletas. Nunca subiram. Aí subiram 14 atletas. O que eles fizeram? No Paulista, o Ferreira contou com 5, 4, mas não usou todo mundo. Mas na Copa Paulista, quem começou jogando foi a gente, o pessoal que veio da Copa São Paulo. E a gente começou a me dar vitória. A gente, inclusive, perde uma sequência de 9 ou 10 vitórias lá em Sorocaba, lá, que o Jairo, finado Jairo, pô, entrou no vestiário, dando dor em todo mundo, eu nunca tinha visto. Falei, cara, o bagulho é mais difícil agora profissional. E aí eu falei pro Sidão, Sidão, eles não tinham sub-20, Celso, não tinha nada, não tinha um jogador do 20. Isso aí foi em 2021. Eu falei, a gente vai montar a base todinha. Começamos pilar por pilar, peça por peça. No meio do caminho, eu perdi jogador pro Red Bull aí, é o Thalisson, hoje que tá valendo 300 milhões, eu perdi o Denzel pro Palmeiras, porque os caras vai pegando, o clube não tem condição de segurar, os caras vai tomando e não tem para acordo. Pode descer o Papa, eles levam, porque o poderio deles é maior. E esse time de 2021 nosso do Itapirense, quantos jogadores subiram pro profissional, adivinha? Não tem 10, 12? 14, Celso. E a gente começou a Bezinha de uma forma, na metade da Bezinha, sabe o que aconteceu? Perdi 7, 8 jogadores. Quem que recompôs esses 7 que saiu? Os meninos da base. Fomos pro acesso, cara. Aí eu falei, puto, a receita tá aí. Aí a gente tá tentando fazer esse planejamento dentro do Jaú. O Jaú tem uma base forte, tanto que eles classificaram, joga amanhã com o Corinthians. Ele já tem uns 5, 6 jogadores interessantes. Tem até um atacante que eu acho que é o artilheiro do campeonato com 14 gols. Que é 0,5, e a gente começou a plantar no profissional. Pegamos aqui, cheguei no profissional, não tinha um jogador, tinha 2 jogadores. Eu falei, eu vou fazer um caminho que leva um tempo. Não pode ser que nessa 4 a gente chegue ou não chegue, mas o ano que vem pode ter certeza que nós vai estar nas cabeças firmes. E foi acontecendo, a gente chegou na semifinal, e eles mantiveram esse mesmo grupo para a Copa Paulista agora, mantiveram uns 10, 12, trouxemos uns 4, tem os meninos da base. Não estreamos tão bem quanto o Votuporanga pelo resultado, mas fizemos um jogo de igual, o Votuporanguense com uma estrutura. Nossa folha aqui, acho que se dá 60 é muito, o Votuporanguense com uma folha bem maior, com o jogador de Série A1, né, que eles subiram. E o caminho é esse. Só que se não tiver o poderio, você não anda. Você fica. Os caras vai levando seu jogador e já era. Viu, Ademir? Só uma questão para o Tássio. Tássio, os seus jogadores aí no 15 de Jaú, eles se preocupam com a memória? Por exemplo, eles têm interesse em saber como se portava o jogador Tássio, que marcou um gol importante entre tantos, né? Ou essa juventude não está nem aí para a questão da história? Eu vou falar uma coisa que eu até o Júnior Paulista, lembra do Júnior Paulista, o Celso? Lembro, lógico que lembro. Meu irmãozão, gente finíssima. Virou empresário, a melhor coisa que ele fez, treinador. Eu virei a coisa que eu mais detestava, treinador. E aí é o seguinte, ele falava assim, Tássio, você vai dar certo porque você é aqueles cara que foi traficante e a Interpol te contrata. Então você já sabe onde está tudo para identificar com esse pessoal. O que acontece? Os meninos aqui, eles têm muita curiosidade, porque quando eu começo a contar a minha história, eles falam, mas ué, por que parou no caminho? Né? Eles vão buscar. Lógico. Não, eu falo. Aí eu falo pra eles, parei no caminho por quê? Porque eu amava a noite, gostava de mulherada, de bebida, não treinava, não me dedicava, nunca joguei, acho que a única vez que eu joguei 100% foi no ano de 2002, 2003 e no Veranópolis 2007 que eu fui pro Juventude. Os restos dos anos eu não me cuidei, eu queria jogar 40%, 50% do meu corpo e a vida fez o que comigo? Ela retribuiu o que eu fiz pra ela. Quando eu cheguei com 29, 30 anos, que eu tava lá em Malta, eu não tinha mais condições físicas de jogar, até porque meu corpo não permite, minha genética não era boa, né, pra fazer isso. Só que Deus é tão maravilhoso
que faz uns 5 anos, 4 anos que eu parei de beber e fumar, e eu consegui enxergar que o propósito que eu tenho dentro da bola, às vezes nem é ser treinadorzão igual os caras, mas encaminhar esses caras, meu. Quanta felicidade que eu vejo, o exemplo, o Gé. O Gé da Ponte Preta, eu conheci ele na várzea. Deixa eu te falar como eu conheci. Eu vou falar aqui, vai. Eu conheci ele com uma baseado na mão e um copo de vodka. Nunca tinha jogado em lugar nenhum. Eu peguei e falei para ele, ué, vamos. Ele pediu uma oportunidade, eu levei no Grêmio Mauaense. Voltou comigo em Itapira, foi artilheiro. Hoje o Gé é um exemplo. Hoje o Gé, você conversa com ele, não tem vício, não bebe, tá se dedicando, quer sair, tá entendendo que é um profissional. Então, para mim, esse resgate, eu fico mais feliz com isso do que com a vitória, você acredita? Porque é salvar o ser humano. E os meninos, eles têm interesse, porque quando eu começo a contar as histórias e mostrar os vídeos, eles falam, não é possível. Você jogava demais, mas o que aconteceu? Aí eu falo tudo isso. E aí eles vão buscar a história, eles dão risada, né? Fala, para, tu gordinho assim, não consigo. Eu falava, ó, se eu jogasse magro, eu tava no Borussia Dortmund, eu fico zoando eles, né? É que eu jogava só... Viu, Tássio, eu tô vendo sua foto aqui no suplemento do Diário, cabelinho curtinho, eles falam magrinho, falam que não é a mesma pessoa. Olha só. E é importante esse depoimento seu, viu? Para as novas gerações, não só para o boleiro. Celso, fique à vontade. Em cima do que o Tássio está falando, eu vou falar uma coisa para você. Eu vi o Tássio jogar pela primeira vez, e até falei para o Jair, porque o final do Jair era o presidente. Primeiro, eu vou falar uma coisa para você. Eles deram trabalho para caramba, viu? Ele vai dar risada. Eles deram muito trabalho. Muito trabalho. Muito. Ele sabe. Teve um dia que eu coloquei todo mundo numa sala, você está lembrado? Todo mundo com o treinador fora, todo mundo fora. 2 horas de roupa lavada. Chegamos na final. Lembra? Fomos para a final da C para B. Deu uma briga, pus os veteranos, pus os novos. Eles deram muito trabalho. Quando eles foram campeões, eram jovens, achavam que tinham ganhado tudo. Mas foi bom. Foi bom, deu certo. Então, o que eu estou falando para você, o que ele está falando é uma verdade, viu? E eu vou falar, eu conheci o Tássio num jogo da base, eu não lembro se era o Ari, acho que era o Ari treinador, Tássio, não me lembro. Foi num jogos regionais em Caieiras. Era o Rota. Rota. Era o Rota. Eu trouxe o Rota do Paraná para ser treinador aqui, da base. Eu vi esse menino jogar, eu falo menino que hoje é um homem. Você sabe que ele me enxergava, o que eu enxergava nele na época, Ademir? E eu liguei pro Jair e eu falei assim, o Tássio tem as características parecidas com o Palinha que jogava no São Paulo. Gostava muito dele, hein? Até fisicamente, viu? Ademir, ele tinha uma qualidade, o Tássio, um posicionamento em campo. E ele tinha condição, e ele era magrinho, ele tinha posicionamento, tinha bastante mobilidade. Eu vou falar uma coisa para você. Fantástico. Depois a gente deu uma caprichada e trouxemos um jogador chamado Tita para jogar do lado dele ali. Nossa Senhora! Meu! Ele foi embora do país, esse menino, você não sabe o que foi aquilo. Ele, menino, a gente trouxe ele do Ituano para jogar com ele, com o Nunes também, né? O Nunes estava ainda, não estava? O Nunes estava, mas estava afastado. Tinha o Rodrigo Sá, olha, então, quando você fala da Copa do Brasil, para chegar onde nós chegamos, passa por aí. Passa por aí, não tem jeito. Entendeu, Ademir? Não tem jeito. E onde está aquele povo? Vamos fazer um exercício do Celso e do Tássio. Por exemplo, o Rafael, que era lateral. Rafael parou. Parou, né? Rafael tava no ASEV e no Cerrado, que é um time de empresário em Goiás. Ele era o mais novo da turma. Ele era 8,5 mais novo. Ele era mais novo da turma. Ele tava no Cerrado, graças a Deus ele parou, tá bem. Parou bem. Jogou no time grande. O mais veterano, me parece que é o Dedimar, de 7,6. Onde anda Dedimar? Ou o Sérgio Soares. Ah, o Sérgio Soares. Isso. Mas o Dedimar... O Dedimar tá com a escolinha lá em Salvador. Em Salvador. Ele tem ligação com a Igreja Universal hoje. O Dedimar. Não, o Alex. O zagueiro Alex. Santa Catarina. Catarina. Tá bom. Camboriú. Outro zagueiro, Gabriel.
Não, auxiliar do... Esqueci o nome. No Ercílio Luz, Série D. Isso aí. Legal. Outro também novinho aqui, 83, eu não sei, o zagueiro Celinho. Celinho estava no Flamengo de Guarulhos. Não sei onde tá. O Diego. De auxiliar técnico. Auxiliar técnico. E o Diego? O Diego nunca mais... tá em Santo André, mas trabalha na escola, né? Acho que é escola. Aqui em Santo André? Legal. Escola particular. O Romerito, nós estamos publicando essa semana 11 reportagens. Romerito tá dentro de uma fazenda. O Romerito? Lá em Goiânia, né? Tá dentro de uma fazenda lá em Goiânia. Liguei para ele esses tempos atrás, você acredita? Só para ouvir ele falar, sabe o quê? E aí, seus ficha, que ele chamava nós de juvenil, né? Ele tá no meio do mato lá. Tá. O Barbieri. Oi? Barbieri eu sei. Barbieri não sei também, não. Legal. O Tássio tá em Jaú. Elvis também teve uma importância, teve gols importantes, teve uma participação importante. Tá na terra dele, ele vai vir aí. O Elvis, ele vai vir dia 26 aí na prefeitura, né? 26? Ele mora em Alagoas. Não, Alagoas. O Elvio ele tá de... Eles pegaram... Sabe o Alexandre da Planet Soccer lá, que era empresário do Latinha? Sei. Eles compraram o time lá na segunda de Alagoas, lá, o Capela. Aí eles estão jogando sub-20, vai jogar a segunda divisão agora em agosto. O Elvinho, eu falo com ele direto, com o Elvinho. Legal. O Sandro Gaúcho. Estados Unidos, né? Está em Tampa, na Flórida. Perfeito. É longe daí? Onde você tá? É umas 2 horas aqui. Ele está em Tampa. Os Estados Unidos é grande, né? Parece que não, né? E o que ele faz? Ele é professor de uma escolinha, parece. Uma escolinha lá em Tampa, perto de Flórida mesmo. O Osmar também foi contratado durante o campeonato. Marília, né? Não está em Marília? Está em Marília, parece. É Marília, acho que é Marília. Não sei o que ele faz em Marília. Parece que vem também o evento aí. Vocês lembram do massagista? Quem que era o massagista? Maurício? Tá no Guarani. Maurício Ferreira da Silva. Massagista. Guarani de Campinas. Chamava ele de Malhadinho. E o roupeiro? Scru? O Scru morreu. Morreu? Morreu. Ele tinha ataque epilético. O Jairo faleceu também, né? O Celso Luiz de Almeida tá firme aí. Graças a Deus, Celso, nós temos... já tô querendo matar você aí. Celso, nós temos um pedido para você. Você autoriza a gente filmar a taça lá no Jaçatuba? Já está liberado faz tempo a tua secretária. A secretária, ela está há muito tempo também. Não, a Rose, mas foi avisada para sua funcionária. Teve alguém já de lá, hein? De vocês aí. O Paulinho. O Paulinho, ele é ramalhão, doente, torce para São Paulo e ramalhão. E ele fez uma série de documentos sobre o Santo André. Esse daqui, por exemplo, que a gente está mostrando, traz todos os títulos do Santo André. Não foi só campeão da Copa do Brasil. E ele conta em mosaicos a história do Santo André, traz a ata inicial do Santo André, os grandes jogadores, só que ele não colocou o Tasso aqui, viu? Não sei por quê. Mentira, tá aqui o Tasso, né? Ramalho, Ricardo, todos os jogadores, os títulos nacionais, e é uma série de como essas de mais ou menos 20 mosaicos. E eu falei, por que você não expõe lá junto com a taça? Se o presidente autorizar, ele cederia para vocês. Autorizado. Eu já avisei lá. O Paulinho vai ficar muito feliz. Ô, Ademir, ontem eu li a matéria que você saiu na sua coluna ontem. E eu já repassei e falei, vamos aproveitar isso. Ontem mesmo. Hoje eu não li ainda, mas eu estou acompanhando o que você começou ontem. Serão pelo menos 11, uma para cada um daqueles jogos, né? E a gente hoje deve receber o Vladimir, que você me indicou, o Vladimir Bianchi, autor daquele livro maravilhoso. Daquele livro. Fantástico. Ele está hoje na ESPN, ele era repórter da online, agora ele é repórter da equipe mesmo. E ele é de Santo André, está morando em São Paulo, os pais moram aqui, e ele deve vir conversar também sobre o livro com a gente. Sabe quem fez uma matéria comigo também sobre os 20 anos? O GE. É de Santo André o repórter.
GE. João Pedro, João Brandão, filho do Brandão. Lembra que tinha um programa de televisão naquela TV comunitária, Brandão? O filho dele, Sim. João Pedro Brandão. Legal. Ele é de Santo André. Ele fez uma matéria. Essa data não está. Os 20 anos está sendo lembrado, né? Felizmente. Graças a Deus. É importante. Isso é história única, sem querer pautar nada, viu, Ademir? Sim. Eu digo o seguinte: o que o Santo André fez e depois o Paulista fez não acontecerá mais. Porque a fórmula da Copa do Brasil não permite. Não permite, tô certo, Tássio? Ao entrar os clubes que estão na Libertadores, os times grandes que entram em outra fase da Copa do Brasil que a Libertadores, e o formato da Copa do Brasil de hoje e da Libertadores, dificilmente vai chegar um time do nível do Santo André e do Paulista chegar. O Paulista foi em 2005. Né? Foi um ano depois de nós, em seguida. Eu pulei aqui uma série de jogadores, eu acho que vale a pena citar. Vale não, com certeza. Olha, o Júlio César, goleiro, era o Ele é secretário de... Tá por aí, né, Tássio? Secretário de esporte aqui em Garça, aqui do lado. Garça. O Júnior que estava jogando, porque ele estava machucado. Ele mora na Itália. Parece que o Júnior mora na Itália, né, Tássio? O Júnior voltou. O Júnior voltou, tá em Indaiatuba e estava trabalhando de CO no Atlético Paranaense. Ah, então, tá vendo? Eu não sabia. Tássio, análise de desempenho. Você vai ser o nosso orientador, viu? Ele sabe tudo, ele é o paradeiro. O Gustavo, o terceiro goleiro, o Gustavo, lembra do Gustavo? Acho que ele não jogou nenhuma partida. É diretor do Santos. Do Santos Futebol Clube. Santos. Tá. Isso, estava no Atlético Paranaense. Outro que jogou bastante, o da Guia, lateral da Guia. Isso eu não sei. Da Guia vai pro dia 26, mas tá na casa dele aí, dos interior, Bragança, né? Bragança Paulista, ele é de Bragança. Bragança Paulista. Nelsinho, lateral. Esse eu não sei. Esse eu não sei. Acho que não era titular, né, Nelsinho? Mas ajudou bastante. Ajudou. Variava. Um que foi contratado durante o campeonato, o Dirceu, volante. Dirceu tá em Cabo Frio. Rio de Janeiro. Virou empresário. O Ramalho foi o melhor jogador em campo lá quando naquela derrota dos 2-0 que o Santo André administrou lá no Mineirão. O Valentim, hoje é o diretor de redação adjunto, ele cobriu, ele elegeu o Ramalho como o melhor jogador em campo lá em... Onde está o Ramalho? O Ramalho está na cidade, não tá? Voltou. Goiás. Goiás. Goianésia, treinador do Sub-20. Olha, legal. Volante Dodô. Dodô parou, tá em Caieiras, trabalhando. Caieiras. O volante Ronaldo. Tá com uma escolinha lá em São Miguel Paulista. Ó, tudo pertinho aqui. Marquinhos, meia. Bolacha? Tá falando? A Bolacha. A Bolacha? É o Bolacha? É o Moreno? Marquinhos, 77. Moreno. É o Bolacha. O Bolacha. O Bolacha não foi da Copa do Brasil. Não foi. Ele tá aqui, acho que reserva. Foi, acho que ele tá. Não, lógico que foi. Ele apostou comigo 5 caixas de cerveja que eu entrasse no jogo do Palmeiras e fizesse um gol. O Bolacha, eu encontrei ele em 2006 na Napolina e ele tinha virado da polícia, entrado pra igreja. Isso aí foi o maior milagre, a maior bênção de Deus. Isso aí. Pelo amor de Deus. Quem se dava trabalho, hein, meu? Pelo amor de Deus. Outro que não aparece nas escalações, mas que tá aqui como um dos campeões, o Careca atacante. Careca também tá trabalhando na Zona Leste ali. De boa também. A história do Careca? Conta a história do Careca, de onde eu fui buscar ele. Na Várzea, né, senhor? Isso é legal. Na Várzea, no jogo da final aí, ó. Foi mesmo. Nações e acho que, não sei, foi a final da Várzea de Santo André. Eu fui no jogo, levei ele profissional. Foi mesmo. A história eu coloquei, o nome dele é Macanaki. Macanaki tá no Guarujá. Veio da base. Esse tá no Guarujá. Se eu falar pra você, na bênção de Deus, há 8 anos não bebe, não fuma, não faz nada. Olha só, hein? Olha isso. Esse é o maior milagre da história. Eu e ele tem que fazer testemunho das igrejas. Rafael Alexandrino dos Santos, o Macanaki. Kobe? Esse é o Macanaki.
É o próprio. O preparador físico Jafel B. Neto. Quem que é esse? Escreve PH, mas deve ser pronunciar F. Jafel B. Neto, preparador físico. Vocês lembram? Não. Acho que foi o Vladimir tem o Vladimir Modolo também. Preparador Santo André. Da base. Ele foi da base, lembra? O treinador de goleiro Marquinhos. Lembra do Marquinhos? Preparador de goleiro. E o Rui de Oliveira, o médico. Tá em São Bernardo. São Bernardo. Aposentado. O Rui tá com a clínica ao lado da minha casa, o Rui. O Rui tem uma história engraçada. Conta a história do Rui. Rápida. Doutor Rui. Eu saí pra noite, quebrei, né? Quebrei a noite, eu encontrei quem na balada? A filha do Rui. E nós quebrou a noite toda. Chegamos 6, 7 da manhã, ele chegou para ela, falou assim para ela, isso é horário de chegar? Ela falou, eu vou dormir, o Tasco vai ter que treinar. Puta, ele ficou louco. Ele ficou louco. Mas o Rui era gente boa. Tem um fisioterapeuta também aí, né, Ademir? Não tem os fisioterapeutas? Márcio, acho que tem. Tem o fisioterapeuta, o Schumacher, e tem o Jamanta. Acho que não é mais Jamanta, emagreceu o Jamanta. Emagreceu. O Schumacher é funcionário da prefeitura e o Jamanta faltou falar também do Sérgio do Prado, diretor de futebol, né? Onde está o Sérgio do Prado? Oi? Guarani de Campinas. E o Sérgio Soares, que aparece como auxiliar técnico. Ele chegou a jogar, não chegou? Ele jogou. Ele parou para ser auxiliar técnico. Certo. Aí que ele começa a carreira. Sérgio Soares. Essa aí foi a história que eu te falei do Mano Menezes. Tá legal, perfeito, tá jóia. Pessoal, olha, a gente tá muito feliz de levantar esse material. O Paulinho, nosso diagramador, que é autor desse trabalho, vai ficar feliz. Ele tá de férias, tá voltando. A gente vai levar lá esse material para expor. Paulinho, vamos doar para o Santo André. Vocês topariam ficar com esse material? É levezinho, é bonitinho, né? Muito legal. As camisas do Romano, o Romano passando. Tudo que está acontecendo na história do Santo André, a gente está buscando. Legal. Porque, na verdade, nós já temos uma parte lá que tem todos os troféus, né? Tem camisa, tá lá da Copa do Brasil. E nós queremos, no futuro, ampliar isso, entendeu o que eu estou dizendo? Porque é o seguinte, a história é bom para as pessoas verem o que aconteceu. Para chegar campeão da Copa do Brasil não foi fácil. Foi muito difícil, foi muito trabalho, o Tássio sabe. Significou também eles ficarem presos um monte de tempo, lembra, Tássio? Foi. Nós saímos só para jogar. Nós só para jogar. O campeonato da Série B para não cair, porque perdemos 12 pontos, e disputar a Copa do Brasil juntos. Então, a gente vivia lá em Vargem Grande, lembra que a gente ficava lá direto, né? Só saía para jogar, ou vim para o Bruno para treinar de vez em quando. Então, foi um negócio muito desgastante financeiro e desgastante para os jogadores. É um negócio complicado, não é simples. Time ganhador, time vencedor se constrói, demora para se construir, não é simples. E o futebol, o Tássio está aqui, ele concorda comigo, o futebol está muito caro e não está mais na mão dos clubes, infelizmente. O futebol está caro. Né? E a SAF vem agora, está vindo, na verdade, para tomar conta do futebol. Clubes como o Santo André, só vai prosperar time de clube grande, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo, o resto vai ter dificuldade, inclusive o Santo André. Eu não tenho dúvida disso. Ô Celso, você acha que a SAF é uma boa? Desculpa aí, Emílio. Você acha que a SAF é uma boa? Eu acho que é uma boa. Acho que ainda tem que aprimorar. Acho que tem defeitos. Acho que tem defeitos. Você veja o problema do Vasco da Gama hoje, o problema que ele está tendo internamente, mas em compensação o Red Bull virou uma coisa, um fenômeno, só não chega mais longe porque não tem torcida, mas tem jogador, tem dinheiro, tem tudo. O Atlético Paranaense hoje, que é de dono também, muito bem administrado, vai embora. O Bahia e assim por diante. Eu acho que vai dar certo. O futuro do futebol, ou a SA, ou a SAF, é o que vai imperar no futebol.
para sobreviver. Quem não acompanha isso não vai sobreviver. Vai acabar. Eu tenho certeza disso. Isso é fato, eu também acho. Tassio, você já contou muitas vezes como foi aquele gol lá no Parque Antártica diante do Marcão. Foi o Marcão, né, o Marcos? Foi. Descreve pela milésima vez como foi aquele lance. Meu, esse lance é engraçado porque eu vim do afastamento, né? A gente veio de um acesso na Paraíba onde o Sérgio Soares é o capitão do time e acho que tá até no livro dele. Ele tira a faixa de capitão e fala pro Ferreira, coloca o Tássio. Aí o Ferreira, eu não vou colocar esse viadinho, não. Aí ele falou, aí o Sérgio Soares, pode colocar. Aí ele ficou, aí o Ferreira tá louco, aquele cara os ensinamentos que ele dava dentro de campo a gente não conseguia compreender tanto quanto é hoje. O Ferreira já estava ano-luz, viu? Do que o futebol já estava se tornando. O cara é. E o Ferreira, não vou pôr. O Sérgio Soares, pode colocar. É no meu nome. E aí eu entro, faço um gol, a gente sobe para Paraíba lá, vai para a Série B. E aí, nesse jogo do Palmeiras, eu tô voltando. Porque eu volto no jogo do 3x. Eu fiquei afastado. Aí eu tinha de apresentar dia 5 de janeiro, eu me apresentei dia 25 de janeiro. Os caras me afastaram. Eu fiquei lá correndo em volta do Bruno Daniel, e aí eu falei, aí os caras chegaram e falaram, meu, ganhamos do Atlético Mineiro, ganhamos do Novo Horizonte, ganhamos do Guarani, entrou bicho. Eu falei, caramba, tá entrando dinheiro, eu tô ficando duro, eu vou pedir perdão. Aí eu liguei pro Sérgio do Prado, falei, Sérgio, quero pedir perdão. Ele, esquece, não tem perdão não. Aí eu liguei pro Ferreira, o Ferreira foi e falou, meu, pede desculpa pro grupo. Aí eu fui lá, chorei, né? Aquela novela da Globo toda, né? Eu falei, chorei. Os caras, não, tá bom. E eu fiquei condicionando para recuperar a parte física. E eu volto no 3x3, quando o Ferreira tá indo embora. E o Ferreira fala assim: eu tô indo embora, mas quem diz que não é o Tássio que pode salvar nós de novo? Por causa que na Série C foi. Na Copa Paulista e na Série C, né? Eu fiz o gol no acesso e na final. Eu falei, caramba, esse velho tá acabou aqui, meu. Porque ele falou que eu ia fazer gol contra o Ituano e eu fiz mesmo. E aí a gente vai, o Sérgio Soares tá comigo, a gente no Lorena, lá, acho que era Lorena, se eu não me engano. Lorena. Isso mesmo. Lorena, né? Isso. O Sérgio, 6 horas da tarde, a gente jantando lá, tomando lanche pro jogo 9h30, 9 horas. O Sérgio Soares olhou pra mim e falou, gordinho, você acredita que você vai fazer gol de novo hoje? Eu falei, sai daí, ô mãe de Ná. Comecei a zoar ele, né? Você é vidente agora? Ele falou, meu, come pouco. Eu falei, se eu fizer gol, me joga no fosso, pô. Tinha um fosso, né, no Parque Antártico. E aí a gente tava lá, só que o Chamusca já tinha pegado nojo de mim. Eu até pedi desculpa pro Chamusca no grupo que a gente tem aí no Sarramalhão. Tá todo mundo. Eu falei, meu, me perdoa, Chamusca. Não só o Chamusca, todos. Aí os caras, por quê? Porque eu era um nojo. Eu não trabalharia comigo nunca. Eu já tinha me mandado embora. Primeiro, eu chegando no clube, eu já mandava o Tássio embora. E o Chamusca me levava pros jogos e ele falava assim, seu castigo é assistir. Porque eu era forgado, eu não queria treinar, eu achava que eu jogava mais que os outros. Molecão. E o Chamusca me leva pro jogo, e aí ele é expulso. A gente tá 4x2, o Wagner Love faz o quinto. E o juiz dá impedimento, ele fala que o juiz tá roubando, ele é expulso. Nessa que ele é expulso, o Sérgio Soares vai no rádio, coloca o Tássio. Aí o Stélio me odiava, preparador físico, pô, só chegava acima do peso. Não vou pôr, mano, o Chamusca falou que não é pra pôr, não. Coloca o Tássio logo, Stélio. Só tinha uma, só podia fazer 3 substituições, e não é que nem hoje, que dá 9 minutos. O juiz deu 2 minutos de acréscimo. Quando eu cheguei na boca para entrar ali, o repórter da Sport TV falou, o que você vai fazer? Eu falei, quantos minutos tem? Ele, 44,5. Eu falei, quantos que o juiz deu de acréscimo? Ele, 2. Eu falei, também não sei o que eu vou fazer. Falei pro cara. E entrei, né? Nessa que eu entro, tem uma falta lá na lateral no Dedimar, o Macaraque vira pra mim e fala, vai, entra dentro da área lá que eu tô cansado, mano. Já tô correndo um monte errado aqui. Eu entro lá, a bola veio, eu cabeceio, eu faço o gol. 44 minutos do segundo tempo. Acredite, mais um cruzamento. E de cabeça, Tássio empata. O Santo André está nas semifinais da Copa do Brasil. Eu vou falar para você, ali eu nem sabia onde eu estava, mas é o predestinado, né? Eu não sabia onde. Depois que eu faço o gol, eu só consigo olhar em volta. E aí eu lembro de um amigo meu, lá em Cotia, quando eu tinha 12, 13 anos, e eu era fã dele, cara. Ele jogava demais. Ele foi assassinado em 2002. Só que antes disso, eu tinha uns 14, 15 anos, e ele era, tipo assim, eu era muito fã dele. E aí ele voltando um dia, passando pela esquina assim,
Ele olhou para mim cheio de graça e falou, Tassio, você vai eliminar nosso time. Aí eu olhei pra ele e falei, você tá com problema, tá bebendo? Zoei ele, né? Eu falei, tá bebendo? Eu com 14, 15 anos, você vai eliminar nosso time um dia, cara. Você acredita que eu bati o olho em você e senti isso? E foi embora. E ele é assassinado em 2002. E aí, quando eu faço o gol em 2004, meu irmão, os caras acham que eu chorei, que eu queria ir pro Palmeiras, é nada. Eu lembrei do cara na hora. Eu falei, nossa, o cara falou a verdade, eu ia eliminar nosso time. E aí foi isso, o gol. Sensação maravilhosa. Deveria ter usado... Você saiu em todos os jornais. Tem uma foto linda que nós estamos mostrando agora na edição de você com as câmeras ao lado. Deveria ter usado esse gol pro lado benéfico. Sabe para que eu usei? Pro lado maligno, para ir para a noite, para os caras me vangloriar na noite. Burrice. Celso Luiz de Almeida, presidente do Esporte Clube Santo André. Eu queria que você desse uma mensagem final, lembrando a grande conquista, a maior conquista do futebol do grande ABC. Esporte Clube Santo André, campeão da Copa do Brasil. O São Caetano chegou longe, mas foi vice da Libertadores. O Santo André foi conquistou. Olha, como diz o jornal, Brasil aplaude campeão. Esporte Clube Santo André, edição do dia 1º de julho de 2004, do Diário do Grande ABC. A sua mensagem, presidente? A minha mensagem é o seguinte: o Santo André, naquele instante, passou de patamar. Passou de patamar. O Santo André pode ter o problema que tiver. Pode estar bem ou estar mal. O Santo André foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão brasileiro. Isso é um título que é uma coisa que não dá para você mensurar. O torcedor do Santo André, a população de Santo André, tem que parabenizar sempre o clube e esses jogadores que passaram. Sabe por quê, Ademir? O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil agora. Depois de 20 anos, 19 anos, o São Paulo foi campeão. É um negócio extremamente difícil. Então, é uma coisa que nos deixa muito de orgulho. Essa história ninguém vai desmanchar do Santo André, ninguém vai apagar. Então, isso é uma coisa que o torcedor do Santo André tem que ter orgulho, os diretores do Santo André têm que ter orgulho. O Santo André foi campeão da Copa do Brasil. E nós temos que trabalhar, não digo para ser campeão da Copa do Brasil, mas melhorar o Santo André, fazer o Santo André melhor. A cidade precisa amar mais o Santo André, precisa reconhecer mais o Santo André. Ah, mas precisa investir. Mas para você investir, você tem que ter um apoio maior da cidade. Sem o apoio da cidade, só o clube sozinho, bater no palma, bater no porta, para buscar patrocínio, fazer, não vai chegar. Ou esperar a gente transformar numa SAF e trazer um investidor. Nós precisamos da ajuda da cidade sempre, porque o Tasso sabe, sempre foi difícil o Santo André. Não deixa de ser difícil, está mais difícil hoje ainda. O Santo André está numa reconstrução ainda, porque passou por alguns percalços, tem que ser recuperado. E não é simples você recuperar nada. Uma empresa é difícil você recuperar. É muito trabalho. E não é o Celso, só aqueles que gostam, que estão lá no clube, que vão fazer. O clube está aberto para todo mundo. Nós precisamos de todos para trazer o Santo André acima de ter mais glórias, mas ter mais jogadores feitos, que nós estamos tentando fazer isso hoje. Mas é muito difícil a gente conseguir jogar os jogadores, segurar para fazer aquilo que nós fizemos no passado. Estamos tentando, não sei se vamos conseguir, mas uma boa parte dos meninos do Santo André ainda nós vamos conseguir. Porque, na verdade, ele não precisa ser o Tássio, não precisou ser jogador do Palmeiras, ele precisou ser jogador do Santo André. É isso que interessa para nós. Aqueles jogadores que tiver amor à camisa, disposição no dia a dia, gostar da cidade, porque tem que vir para a cidade, morar na cidade e gostar da cidade. Naquela época, o Tasso sabe o que eu estou dizendo. Ó. Os jogadores gostavam da cidade, viviam a cidade, gostavam da cidade, eram reconhecidos na cidade. Não terminava o jogo e ia embora. Deu para entender? Eu fico muito infeliz de estar hoje de estar presidente de uma diretoria e estar comemorando 20 anos da Copa do Brasil. E muito feliz de ser vice-presidente e ter comandado também
esses jogadores valiosos, com todos os problemas que nós tivemos, com todos os problemas que eu tive com qualquer um deles, uma coisa eu aprendi na vida: como dirigente, como pessoa humana, você não pode ter mágoa de ninguém. Eu não tenho mágoa de ninguém e parabenizo sempre. E no dia, o Ademir, eu fiz uma fala, o Divanei se lembra disso, ele estava no vestiário. E a TV Mais estava lá filmando também, o Tássio lembra disso. Eu disse o seguinte: eu queria, assim que terminou o jogo, eu quero fazer uma homenagem para a imprensa do ABC. Por que a imprensa do ABC? Hoje a imprensa nacional e algumas imprensa do mundo todo estão falando do Sport Clube Santo André hoje e amanhã. Depois de amanhã, quem vai falar sobre o Santo André é a imprensa da região. Então nós temos que valorizar aqueles que cobriram nós até hoje e continuarão cobrindo depois de amanhã. Muito obrigado, Ademir. E 20 anos depois. Presidente Celso, muito obrigado. Craque Tássio, sou seu fã, viu? Aprendi muito com a sua honestidade e com a sua declaração. E 2024 é o ano do Santo André, do Esporte Clube Santo André, daquela grande conquista. E o Diário do Grande ABC vai continuar contando essa história. Até a semana que vem. Muito obrigado.